Olá, amados, graça e paz. Grandioso é o nome do Senhor Jesus Cristo, do qual nós perseveramos dia após dia, segundo Ele opera em nós. Como sempre falamos, aquele que o segue não fala de si mesmo. A doutrina não é nossa. A doutrina é a sã teologia de Cristo. Não falamos de si. Anunciamos aquilo que o Espírito coloca em nossa boca. Porque a Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas é enganoso, não prevalece. O que prevalece são os planos do Senhor, do qual não seguimos um coração do lado esquerdo. O nosso coração é do lado direito. Seguimos o coração espiritual. Seguimos as advertências do Espírito Santo que nos mantém no caminho, e ouvindo e praticando o Evangelho, do qual, através do Evangelho, os dias são prolongados, os nossos dias são acrescentados, tudo vai bem, segundo o operar do Espírito Santo em nós. Ainda que, como diz a Bíblia, o exterior esteja cansado, o interior é renovado dia após dia, porque permitimos que ele cresça e que nós diminuímos, que o Espírito Santo cresça em nós. Porque há uma briga, há uma disputa entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas aquele que permite o Espírito Santo crescer, que comunica ao nosso espírito o fôlego, o pneuma de vida, o qual nós perseveramos. Ele nos concede a sabedoria quando temos o temor de Cristo e de Deus, que é o princípio da sabedoria. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o seu operar, segundo o seu querer. Jesus está nos falando por estes dias, sobre não os impeçais de vir até Ele. Jesus se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele se opõe àqueles que afastam o povo dele, que ele é o único mediador entre Deus e homens, mediador até mesmo dos anjos. E muitos são os que, por conta de heresia, está escrito, não fará para ti imagem de esculturas, e muitos ensinam o povo a adorar aqueles que têm olhos, mas não veem, tendo ouvidos, não ouvem, tendo narinas, mas não têm o espírito, não têm o fôlego de vida. Ensinam que eles são mediadores entre homens e Deus, e por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Os que ensinam falsos ensinamentos, doutrinas meramente humanas, das quais eles se tornam igual aos seus deuses. Aliás, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecou diante do Senhor, não havia ainda nem a lei, havia uma ordenança: daquele fruto não comereis. E Eva foi tentada ali e caiu diante da serpente, porque ela acrescentou algo na palavra. E a Bíblia está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas aqui descritas. Todo aquele que tirar algo desta profecia, eu riscarei o direito da árvore da vida e da cidade santa. Eva, quando foi tentada, e a serpente
ali lhe enganou pela palavra, né? Porque ela disse, Deus disse certamente da árvore da ciência do bem e do mal não comereis. E Eva disse, não comereis e não toqueis. Ela acrescentou algo, porque a ordenança era só não comereis. E ela disse, não comereis e não toqueis. E ali a serpente, Eva já tentada, quando ela come daquele fruto, a serpente a utiliza para assim enganar Adão, como ela foi enganada. Assim, a serpente utiliza alguns para enganar a muitos. Esta é a forma dela agir. Assim como está escrito, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo à sã teologia. Assim ela tem enganado a muitos desde do princípio, né? Porque é a mentira a forma do qual ele utiliza. Deus ali diz para que o homem dominasse sobre as plantas, sobre os animais. E o homem acaba sendo dominado sobre as plantas, né? Através dos medicamentos, dos antidepressivos. Cria-se uma dependência, né, dos medicamentos que são produzidos das próprias plantas. Já não se dorme se não tomar um calmante, um tranquilizante, né? Os problemas que se colhe para a carne, as doenças, as enfermidades, tudo cria dependência de medicamentos, né? Da onde o trabalhador que trabalha a vida toda e se aposenta, a hora que seria o momento de usufruir o melhor desta terra, que a Bíblia diz que se alguns chegam a 70, outros aos 80 pela sua robustez, enfado e canseira, o momento que ele tem para usufruir, ele acaba gastando todas as suas economias, o que recebe da aposentadoria, em medicamentos para tentar preservar a vida daquilo que está colhendo quando plantou na sua adolescência, né, onde ele nos ensinou por esses tempos que o jovem tem que preocupar, né, com a sua velhice e tem que preocupar com o dia da sua morte, porque aproveita os deleites, né, do que, como ele nos ensina a respeito de dominar sobre as plantas, do que é feito as bebidas, né, a cachaça da cana-de-açúcar, né, as bebidas fermentadas, da cevada, os vícios das drogas, né, a cocaína, que é de um arbusto, a maconha, que é de uma planta também, o fumo, né, os tabacos, tudo provém de plantas e domina o ser humano. Aí está a desobediência. Antes mesmo de ser instituído a lei, os mandamentos, né, já havia ali uma ordenança da qual o homem caiu. Ele não dominou, né, ele comeu daquele fruto do qual não podia, do qual Deus, ali a árvore da vida, da qual ele não havia comido, Deus protege, né, para que o pecado não perpetue, né, porque sabemos que haverá um tempo onde não haverá mais impuros, né. Ali na Cidade Santa haverá só os puros, haverá só aqueles que perseveraram na luz. Ali já não há a maledicência, né? Ali entrará só a benevolência, aqueles que estiverem na benevolência. Ali não haverá mais morte,
Ali não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, ele enxugará toda lágrima. Ali haverá sim a justiça. Ali nós estaremos declarando o que ele é, o elo da perfeição, que ele é santo, santo, santo tu és. Mas muitos são os que amoldaram segundo o padrão deste mundo. Muitos são os que estão armando ciladas para si mesmo. A Bíblia nos ensina, homens na antiga aliança, os de fé sempre foram perseguidos pelos naturais. A Bíblia nos ensina a respeito dos gêmeos, ali de Esaú e Jacó. A Bíblia diz que antes mesmo deles terem qualquer obra, independente de Jacó, que era enganador, que trocou a primogenitura de Esaú por conta de um prato de lentilha, e quando ali ele tomou a bênção sobre si no lugar do seu irmão, enganando o pai ali enquanto Esaú fazia a caça, e ele chega na frente conforme a sua mãe lhe ordena. A Bíblia diz que Deus resolveu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Sabemos que os homens seguiam a lei da primogenitura, mas sabemos que para ser abençoados, para ser chamados de filhos do Deus Altíssimo, só há uma forma: através do primogênito de toda a criação, que foi gerada no seio do Pai antes mesmo do princípio, porque foi através do primogênito de toda a criação que tudo se formou. No princípio a terra era sem forma e vazia, havia o Espírito pairava sobre as águas e havia as trevas na face dos abismos. Tudo foi formado por ele, do qual, pela submissão do coração, ele herdou tudo do Pai. Ele é a primícia. Quando nós temos, ele habita no mais alto do trono, o trono celestial. Aquele que está no alto, ele está acima de todos. Ninguém pode se opor a ele. Agindo ele, ninguém impedirá. E aqueles que estão segundo o seu Espírito, quem os impedirá? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para anunciar a verdade para aqueles que estão segundo as trevas, que significa ignorância. Busquem a sabedoria, alcancem a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, para que faça a vontade do Pai, porque todo aquele que faz a vontade do Pai, ele disse, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, e todo aquele que faz a sua vontade, do qual Deus disse, este é meu filho amado, e me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Aquele que assim faz, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, pelo que mal nenhum nós tememos, porque aquele que perder a sua vida, encontrá-la. Lembrai-vos que os discípulos, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente, da qual nós perseveramos dia após dia. A Bíblia diz, não temeis a homens. Importa antes obedecer a Deus em primeiro lugar e não a homens. Nós seguimos o nosso cabeça, que é Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Se alguns seguem doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar, nós seguimos aquele que é possível de salvar. Quando aqueles discípulos ali diziam, juntamente com o povo, que Jesus condenava grandemente a avareza dos fariseus, e ele disse que era mais fácil um camelo
passar na fenda de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus, ali eles dizem, mas quem poderá se salvar? E ele disse, aquilo que é impossível para homens para Deus tudo é possível. Nada há impossível para Deus, tudo é possível ao que crê, né? E assim nós perseveramos dia após dia. Ninguém há de se calar aqueles que falam a verdade, a não ser quando Deus pedir-lhe o fôlego de vida, porque ele disse, a este temeis, a Cristo, Jesus, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que depois de destruir o corpo tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o fogo não se apaga. A este temeis. O fim é, teme a Deus, a Cristo, alcance a sabedoria do alto e o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Ninguém produz frutos por si mesmo, se não for através do elo da perfeição. Aquele que é perfeito e santo, aquele é onde através de uma única oblação, seu sangue falou mais veemência do que sangue de Abel, do que dos bodes, e é aquele que nos purifica, é a palavra salpicada, sangue carmesim. A água é a palavra transformada no vinho novo, do qual purifica e santifica. E muitos declaram que são puros e não lavam da sua imundícia, porque só é possível através pelo lavar da palavra, né? Onde a Bíblia diz que muitos estão destituídos da glória de Deus. Suas palavras são meramente humanas, impossíveis de os salvar, palavras destituídas da sabedoria, que não tem valor real algum, não tem peso algum. E assim nós perseveramos em mais um dia, nos atos de justiça, na equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, tornando-se a própria justiça, como casas, edifícios do Deus vivo, do qual ele está no mais alto do trono. Ele é o cabeça de Cristo, e Cristo está no centro com o governo sobre os seus ombros. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. E ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra aquilo que está escrito. Está escrito que céus e terra passarão, mas suas palavras não hão de se passar, né? Elas hão de cumprir. E assim ele cumpre as promessas, né? Ele é aquele que converte o povo dos seus maus caminhos, ele é aquele que convence o pecador dos seus maus caminhos, ele é aquele que revela, outra vez vereis os que servem e os que não servem, os que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. E em mais um dia na perseverança, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.